Hoje é 4 de junho de 2026. Devocional de hoje, fé. Por algumas vezes eu me perguntei, será que a minha fé é pelo menos a metade de um grão de mostarda? Porque o Senhor disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer muitas coisas. Então eu entendi que a fé, como o Senhor Jesus disse, é algo que nós não vemos, e a fé também, ela não é palpável. Porém, a fé é algo que nós não podemos medir. Às vezes podemos questionar em algumas situações por buscarmos alguma coisa que precisamos e não acontece naquele tempo. Tendo também que a fé, ela não é algo que vai acontecer, concretizar no nosso tempo, mas sim no tempo do Senhor Jesus. Porque é Ele que dá todo o poder de transformação, que tem em suas mãos todo o poder de transformação. Eu vou ler ali, aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Esta é a palavra. Crê somente no Senhor Jesus. Para aqueles homens, a menina já estava morta porque não havia mais sinais vitais. E aos nossos olhos, muitas coisas não têm mais jeito. Mas o Senhor sabia que aquela menina não estava morta, porque o Senhor transforma, o Senhor muda a transformação. O Senhor faz acontecer aquilo que nós não podemos fazer, porque todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Veja ainda que ele disse: Não temas, crê somente. Primeiro ele disse: Não tenha medo, porque a situação estava causando medo nele. Mas o Senhor disse para ele ficar calmo, para ele tranquilizar e não ter medo do que estava acontecendo. Aí ele disse: crê somente. Então, primeiro nós devemos perder o medo, não ter medo das situações que estão acontecendo em nossa volta, não ter medo dos problemas que estão em nossa volta, não ter medo da doença, das dificuldades. Nós temos que ter a certeza de que aquela palavra que foi dita para o chefe da sinagoga, ela está sendo dita para nós também. Quando Jesus falou, o chefe recebeu aquela palavra e ali tudo foi concretizado conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, quando há situações difíceis, o primeiro que vem em nossa mente é o medo. E quando há o medo, ele tira tudo que nós podemos ter de melhor, porque o medo ele paralisa, ele não deixa nós pensarmos, ele não deixa a gente agir, ele deixa nós numa situação que nós acabamos nos rendendo a ele. Então, diante de qualquer situação difícil, qualquer dificuldade que surgir na sua vida, primeiro, não tenha medo, não temas, mas crê somente no Senhor Jesus. A filha daquele chefe, ela não morreu. Por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias em nossas vidas. Então, medite na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, guarde a sua casa e a sua família, e que te proteja todos os dias. E não temas, porque o Senhor Jesus é contigo em todo o tempo.